Que a graça, o favor, o amor, o poder de Deus transborde sobre todo o seu ser. Inunde a sua mente, os seus pensamentos, as suas escolhas, as suas decisões. Toque a sua família, toque todos os seus ambientes, seja completamente preenchida pelo plano de Deus para você e toda a sua família. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô, estamos estudando o livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Vimos que precisamos preparar a nossa mentalidade para que o milagre que tanto desejamos possa chegar e trazer todas as recompensas. Vimos que Deus é capaz de, em situações ruins, extrair o que há de bom e transformar aquilo em algo que vai nos colocar no caminho, que vai nos levar ao plano dele, que é bom, agradável e perfeito. Podemos aprender um dia após o outro a descansar nessa promessa de Deus, a descansar neste poder que Deus tem, ou podemos continuar vivendo as nossas vidas da nossa maneira, nos angustiando, ficando acreditando que coisas ruins só acontecem conosco, levando a vida na força, no braço, ou descansar no poder do Espírito Santo, usando a palavra de Deus como nosso escudo, usando a palavra de Deus também como uma espada afiada que corta as amarras que Satanás bota na nossa maneira de pensar, sentir e agir. Se inscreva no canal, ative as notificações e, como forma de gratidão por tempo, dedicação, orações, intercessões que faço pela sua vida, deixe o seu like. Além de que você estará se juntando a mim, se tornando uma trabalhadora de Deus, uma trabalhadora para o reino de Deus. Juntas estamos expandindo, levando conhecimento, levando sabedoria, levando libertação a outras pessoas que estão precisando do mesmo maná nutritivo que tem descido dos céus e trazido cura e libertação para as nossas vidas. Esse é o estudo do dia 9. Se você não ouviu algum dos estudos anteriores, vai lá e escuta. Complementa o seguinte, fortalece o posterior e todos eles estão transformando a nossa maneira desértica de pensar. Quero consagrar o dia de hoje com a palavra que está em Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando a perseverança estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Vivemos a geração do macarrão instantâneo, das soluções instantâneas. Queremos que tudo se resolva rapidamente. Entretanto, a palavra está sendo completamente focada em mostrar que seres humanos foram feitos para se desenvolver, para se aprimorar, para se tornarem completos na medida que conseguem suportar provação, suportar contrariedade, suportar o teste da paciência. Isso vai ajudar cada pessoa que passa por esse teste com louvor a desenvolver uma perseverança maior. Porque muitas pessoas não obtêm o que elas desejam de Deus. É porque Deus é mau? Não, é porque Deus as estava provando. Algumas delas começaram muito bem, tinham muita clareza do que queriam e tinham muita clareza que Deus é o Deus do impossível, que ia lhes entregar o que queriam. Mas passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a pessoa começa a duvidar. Duvida se ela estava pedindo certo, depois ela duvida se Deus vai atender mesmo. Passa-se mais alguns anos e a pessoa então começa a se contentar com outras coisas que não era o plano bom, perfeito e agradável de Deus. A pessoa pega um atalho, a pessoa pega qualquer coisa que o diabo vai estar sempre às espreitas para oferecer. E ele vai oferecer lixo. Deus vai oferecer tesouro, o diabo vai oferecer lixo.
A nossa natureza carnal, terrena, tem o fruto da impaciência em ebulição dentro de si. Para que esse fruto seja desenvolvido, precisamos aprender a sermos pessoas pacientes e perseverantes. Entretanto, o inimigo sabe que temos o fruto da impaciência e trabalha nele de fora para dentro. Faz coisas acontecerem ao nosso redor para nos atingir naquilo que nos é mais importante e fazer com que a gente entre em ebulição antes da hora. Quando o diabo coloca pressão em nós para nos fazer explodir, Deus está trabalhando o fruto da perseverança. Algumas vezes, Deus vai propositalmente fazer o que queremos de forma vagarosa. Vai trazer a libertação que tanto desejamos para nós, para os nossos amados, de forma lenta. Deus vai usar o difícil período de espera para aumentar a nossa fé nele, para aumentar a nossa confiança nele, para permitir que a paciência realize o seu trabalho perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Deus nunca está atrasado. Eu vou repetir porque algumas de vocês, como eu, está precisando ouvir essa mensagem. O tempo de Deus é perfeito. Deus nunca está atrasado. Há quantos meses você está aguardando a libertação tão preciosa para você, para os membros da sua família? Há quantos anos? Você já chegou a aguardar mais de 23 anos? Eu estou nessa questão. Tem algo que eu aguardo há mais de 23 anos. E esse ano eu quis estribuchar, porque eu achei que já tinha passado tempo demais. Eu achei que a espera estava longa demais. Eu achei que eu já tinha sido paciente demais. E Deus me manda justamente esse estudo. Deus falou profundamente comigo. Aqui gravando para vocês esse áudio, Deus continua falando profundamente comigo. Quando eu fiz a repetição que o tempo de Deus é perfeito, eu estou fazendo ela em primeiro lugar para mim, em segundo lugar para você que está me ouvindo. Deus está usando esse período de espera que para mim é tão difícil para aumentar a minha fé nele, para aumentar a minha confiança nele e para permitir que a paciência realize o seu trabalho perfeito na minha vida. Quando eu me vi estribuchando, reclamando, choramingando para Deus, eu entendi que havia fortalezas mentais que precisavam ser derrubadas em mim. Você também encontra fortalezas mentais que precisam ser derrubadas na sua maneira de pensar? Se sim, aqui está um pensamento-chave que podemos usar para derrubar toda essa agonia que a nossa alma traz para as nossas emoções e contamina o nosso espírito. Podemos falar conosco dizendo: creio em Deus, creio na palavra de Deus, creio que Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para a minha vida e para a minha família. Creio que Deus está trabalhando em mim e na minha família, independente de como eu me sinto, independente do que eu enxergo com os meus olhos, independente de tudo que eu possa levar em consideração. O Senhor já começou uma boa obra em mim e na minha família e Ele vai levar ela a bom termo, porque Ele assim o promete em Filipenses 1:6, 2:13. Falar uma única vez vai resolver? Acredito que não. Uma fortaleza mental representa que aquele pensamento já circulou na nossa mente inúmeras vezes. É como uma pessoa que abre um caminho numa floresta. A primeira vez ela vai lá com um facão e abre um caminho no meio do mato. É bem mais difícil. Mas depois que ela passa pelaquele caminho e continua passando, e outras pessoas começam a usar o caminho, o mato nem cresce mais. Se usarem muito aquele caminho, vão se juntar e vão botar um asfalto. E aí agora é mais fácil ainda passar pelaquele caminho. Uma fortaleza mental é um caminho que já foi asfaltado pela nossa mente. Os nossos pensamentos já passaram tantas e tantas vezes por ali que rapidamente nós passamos novamente pelaquele pensamento, sentimos novamente todas as mazelas que aquele pensamento nos traz, o desânimo, o desencorajamento, a tristeza, porque agora já está asfaltado. Isso é uma fortaleza mental. Se destrói uma fortaleza mental abrindo um novo caminho. Falar essa frase uma única vez é abrir o caminho pela primeira vez. E aí eu vou falar ela tantas vezes as minhas emoções caírem, tantas vezes a minha mente quiser
quiser entrar novamente nesse assunto e dizer, mas está demorando demais. Tantas vezes a minha alma quiser me angustiar e dizer, mas ainda não aconteceu, eu preciso continuar dizendo, eu acredito em Deus, eu confio que Ele está trabalhando em mim, na minha família, nessa causa. E Ele vai concluir a boa obra que Ele começou. Ele vai levar ela a bom termo, porque Deus é confiável. Eu não sou, não. As minhas emoções não são, não. Mas Deus é confiável. Nós precisamos ser mulheres que vivem com propósito, que de propósito escolhemos colocar a nossa alma no caminho de Jesus. Pensar corretamente é viver uma vida com propósito. Mas além de pensar corretamente, falar corretamente, precisamos caminhar a milha extra e repetir em voz alta, fazer disso uma confissão de fé, uma declaração de fé, uma declaração profética. Precisamos lembrar que Deus já prometeu nos libertar pouco a pouco. Então, número 1, não podemos desanimar. Não podemos deixar a condenação tomar conta das nossas emoções, dos nossos pensamentos, quando erramos, quando não avançamos tanto quanto desejamos, quando as nossas expectativas desalinham. Não vamos desanimar. Número 2, aumentar a nossa paciência vai ajudar a jornada a ser mais deleitosa. Então, que sejamos pacientes conosco mesmo, que sejamos pacientes com as pessoas que estão ao nosso redor sendo trabalhadas por Deus. E número 3, manter as palavras, os pensamentos, as emoções positivas vai fazer com que desfrutemos da nossa jornada. Lembrar que quando somos negativas, estamos escolhendo a morte. E quando somos positivas, vamos falar palavras positivas e vai terminar acontecendo de acordo com o que nós falamos. Isto é uma promessa de Deus que está em Mateus 8:13. Seja feita conforme a sua fé. A minha fé e a sua fé saem pelas nossas palavras, saem pelo nosso suor, saem pelo nosso comportamento. Quando falamos, acreditamos, repetimos, profetizamos, estamos colaborando com Deus para que tudo seja feito conforme a nossa fé. Que o plano dele, bom, perfeito e agradável, se cumpra nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Percebemos que estamos negativas quando estamos cheias de medo, cheias de dúvida, cheias de angústia, cheias de sofrimento, cheias de hesitação. Podemos, nesse momento, parar tudo isso com declarações proféticas, com declarações da promessa de Deus, que Deus é confiável. A palavra de Deus, ela é provada. Ela vai cumprir tudo aquilo que ela veio para cumprir. Quanto tempo eu e você vamos ter que falar as declarações proféticas até que elas aconteçam? Eu não sei lhe dizer. Só sei lhe dizer que se você não falar, nunca vai acontecer. E que você falando e repetindo, um dia vai acontecer. O profeta Isaías falou tudo o que ia acontecer na vida de Jesus 700 anos antes. Levou 700 anos para acontecer de fato o que o profeta falou. Mas ele tinha falado e aconteceu. O importante é que aconteceu. Preste atenção. Será que você se enquadra nesse rol de pessoas? Algumas pessoas, elas têm medo de ter esperança, porque em algum momento de sua vida ou durante muito tempo da vida, elas foram bem machucadas. Essas pessoas tiveram tanto desapontamentos que de forma consciente ou mesmo inconsciente, elas fogem da dor. Se recusam, inclusive, a ter esperança para não criar boas expectativas e não correrem o risco de serem desapontadas outra vez. Elas fazem tudo isso no seu mundo interior. Talvez seja um processo inconsciente. Evitar ter esperança para essas pessoas é como uma barreira de proteção que elas construíram com a finalidade de evitar que se machucassem outra vez. O desapontamento machuca. Quando somos desapontadas, muitas vezes, nosso coração fica estraçalhado. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas eu tenho certeza que quem já passou por isso, quem sente isso, está entendendo imediatamente. Quando a pessoa está nesse estado, para não ser ferida outra vez, elas começam a se recusar a ter esperança, se recusar a acreditar que coisas boas vão acontecer com elas, coisas boas vão acontecer com seus familiares. Esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento estabelece
então um estilo de vida negativo que vai atrair para a pessoa justamente o que ela não quer. Lembra de Provérbios 23:7? Pois como uma pessoa pensa no seu coração, assim ela é. Quando não esperamos que nada de bom aconteça conosco, enveredamos por uma filosofia de vida que diz mais ou menos o seguinte: se eu não esperar que nada de bom aconteça, então eu nem vou ficar desapontada quando realmente nada extraordinário acontecer comigo. Essa filosofia traz uma perspectiva negativa, um óculos negativo. A pessoa se torna crítica de tudo e de todos. Com essa mentalidade pesada, negativa, suas palavras serão pesadas e negativas. E ela terminará colhendo os frutos dos pensamentos e das palavras negativas, que são frutos negativos. Algumas pessoas estão nessa fase de forma generalizada para tudo na vida. Outras estão para determinadas questões da vida, de uma forma ou de outra. Ambas as pessoas precisam estudar a palavra de Deus, levar isso a sério, confiar que Deus é um Deus bom, que tem um plano bom, perfeito e agradável. E para a restauração dele se cumprir, para que ele possa executar esse plano bom, perfeito e agradável, nós precisamos preparar as nossas mentes, as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nós precisamos preparar todo o ambiente para a chegada do milagre. Mateus 8:13, Jesus mesmo fala: seja feito de acordo com a sua fé. A versão King James diz: seja feito conforme a sua fé. Tudo que acreditamos vai acontecer. Se estamos acreditando que só merecemos ou que só recebemos coisas ruins da vida, é isso que vamos continuar recebendo. Se estamos acreditando que o nosso Deus é bom, que Ele tem um plano bom, que até aqui a nossa vida foi do jeito A, B, C, X, Y, Z, mas que daqui para frente nós queremos viver exatamente o que Deus tem para nós, que não vamos mais bloquear, que não vamos mais atrair nada de ruim, que nós vamos continuar preparando os nossos ambientes para o extraordinário de Deus se manifestar. Seremos colaboradores do plano perfeito. Alinharemos mente, alinharemos pensamentos, alinharemos palavras, alinhamentos, procedimentos, comportamentos. O nosso caminho estará alinhado ao caminho de Jesus. E não vamos ter como colher nada diferente do que vida. Se você chegou até aqui e você não tem uma promessa de Deus específica para a sua vida, se você ainda não entendeu qual é o plano de Deus para você, o que você pode pensar daqui em diante é a verdade. Senhor, eu realmente não entendi qual é a tua promessa para mim. Eu nem sei qual é o plano que o Senhor tem para mim. Mas uma coisa eu sei, o Senhor me ama profundamente porque o Senhor provou esse amor mandando Jesus naquela cruz. O Senhor é um Deus bom, perfeito e agradável. Então os seus planos para minha vida são bons, perfeitos e agradáveis. Eu vou confiar que o que o Senhor escolheu para mim é o melhor que existe para a minha vida. O que o Senhor fizer será bom e eu estarei sendo abençoada. Eu recebo a tua bênção hoje, eu recebo a tua bênção amanhã, eu recebo a tua bênção todos os dias da minha vida. Você que não tinha nenhuma promessa, que não tinha nenhuma declaração de Deus, eu acabei de lhe dar uma muito boa. Repita ela quantas vezes seja necessário até que você comece a ter as suas próprias. E você que já tem as suas, por exemplo, Deus já prometeu entrar com salvação para você e toda a sua família. Senhor, muito obrigada. O Senhor é um Deus ótimo, generoso. Os seus planos são bons, perfeitos e agradáveis. O Senhor faz tudo no tempo certo, no tempo perfeito. Eu confio que o Senhor está trabalhando em mim e está trabalhando em toda a minha família. Que a libertação que nós estamos precisando já está prontinha, já está descendo pelos anjos, já está chegando. Enquanto isso, eu estou preparando o meu ambiente. Eu preparo a minha casa, eu preparo a minha essência, eu preparo o meu ser, eu preparo todas, vivendo todos os dias da minha vida em paz, vivendo todos os dias da minha vida alegre, vivendo todos os dias da minha vida conectada a Ti.
É muito importante praticar em qualquer situação, pensar de forma positiva, falar de forma positiva, mesmo que o que estamos vivendo não seja bom. Veja o estudo de ontem, que Deus é capaz de extrair de qualquer situação o bem para nos conectar ao plano perfeito dele. Bastou eu levar para vocês o estudo. Ontem chegou para mim uma conta absurda da TIM de R$ 497, cobrando um monte de coisa que eu nem usei, Paramount, e-book, um monte de coisa, uma conta sem nexo. R$ 497 é uma conta completamente grande. E eu liguei para a operadora para reclamar. A primeira vez desligaram, a segunda vez, na metade da ligação, a ligação caiu. A terceira vez, a atendente foi extremamente grosseira e rude, dizendo que a culpa daquela conta era minha, era uma multa. Enfim, não me atendeu como eu queria. Quando eu desliguei, eu percebi que as minhas emoções já estavam descontroladas. E aí o que eu fiz? O mesmo que eu estou dizendo a vocês para fazerem. Quando se perceberem com emoções descontroladas, pensamentos negativos, para tudo e fala a palavra de Deus. Eu falei para mim mesma, Ana Cláudia, ontem o estudo foi que Deus é capaz de, em toda e qualquer situação, reverter o mal para que algo bom venha para você. Agradeça por essa conta. Em um outro momento você vai novamente falar com os canais adequados, fazer a reclamação no Reclame Aqui se for preciso, na Anatel se for preciso, vai resolver, porque dentro de cada problema já existe uma solução. E se isso está acontecendo para você agora, é porque tem algo bom que Deus quer lhe premiar. Acredite assim, pronto, conversei com a minha alma, já mudou as minhas emoções, já trouxe mais norte, já trouxe uma direção para eu continuar falando, acreditando e proferindo que Deus vai reverter toda essa situação e que algo bom, ótimo, extraordinário vai surgir dessa injustiça, dessa inconsequência da companhia, sei lá o que foi que aconteceu. Enfim, Deus vai fazer o que Deus se propõe a fazer e eu vou fazer a minha parte, vou voltar a fazer as reclamações, não mais com as emoções descontroladas como elas chegaram a ficar. Todos somos provados, todos seremos provados, todos somos provados em várias áreas, todos somos provados de diversas maneiras. A prova vai vir para você de uma maneira para lhe fazer crescer. A prova está vindo para mim de uma maneira para me fazer crescer. Nós precisamos ter essa consciência e encarar ela acreditando que dessa prova Deus vai tirar o melhor para mim. Eu estou conectada ao plano de Deus. É assim que eu acredito, é assim que eu falo, é assim que eu vou escolher viver. Vamos juntas orar e agradecer, porque não precisamos passar pela prova sozinhas. Lembra? Podemos sempre pedir a ajuda do Espírito Santo, que Ele nos ilumine, que Ele esteja conosco, que Ele nos conforte, que Ele nos console, que Ele nos dê a força que não temos, que Ele nos dê a alegria que estamos precisando, que Ele complete tudo que nós estamos carentes, para que possamos viver um dia após o outro em vitória. Querido Deus, querido Espírito Santo, te louvamos, bendizemos o teu nome, que é grandioso, que é poderoso, que é real, a tua palavra que é provada. Nós estamos tendo acesso à tua palavra, na qual o Senhor diz que não é como os homens, para que minta e nem muda de ideia. O Senhor não muda de ideia. A mesma palavra que está sustentando o sol todos os dias ao nascer e ao se pôr, a mesma palavra que sustenta a lua, as estrelas, as estações do ano, a mesma palavra está disponível para nos sustentar. Nós nos abastecemos dessa palavra, nos alimentamos dessa palavra, trazemos essa palavra para a nossa realidade. O que quer que seja que as minhas irmãs estão passando, atravessando, a prova que elas estão incluídas nela, eu agora reivindico o poder da tua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem delas. O Senhor está tirando de cada uma dessas provações o que há de melhor para elas. Elas estão sendo acrescentadas de paciência, elas estão sendo acrescentadas de fé, elas estão sendo acrescentadas de sabedoria, elas estão sendo acrescentadas de experiência, elas estão se tornando mulheres
mais fortes, mais convictas, mais corajosas de descansarem no poder da tua palavra, descansarem no poder do teu Espírito, crendo que a ajuda que nós estamos precisando já foi enviada para nós através do Espírito Santo de Deus e também dos anjos que o Senhor coloca na terra em forma de pessoas e em forma de anjos que nem vemos eles, mas eles estão trabalhando para resguardar os nossos pés de serem completamente dilacerados. O Senhor está nos tornando com mais costas, que vamos ter capacidade de andar em situações difíceis. O Senhor está deixando que possamos, através dessas situações, enxergar o teu poder, enxergar a tua glória, enxergar a tua grandeza, dispor da tua grandeza, dispor da tua ajuda, dispor do teu sobrenatural nas nossas situações naturais. Senhor, eu apresento cada lar, cada casamento, cada filho, cada situação, cada uma que está orando pela cura, pela libertação. Eu me uno em oração com elas, oração de intercessão. E quando duas pessoas na terra concordam, o Senhor declara que vai ser feito como nós estamos concordando. Eu concordo que hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação, hoje é dia de haver solução divina para cada um. Hoje é dia de cada uma dormir melhor, de receber revelação em sonho, de receber instrução, de receber força, de receber renovo. O Espírito que levantou Jesus da cruz está dentro de cada uma das minhas irmãs, levantando elas do desânimo e da condenação. Nós nos juntamos ao teu exército de mulheres mais do que vencedoras. Somos mais do que vitoriosas em Cristo Jesus, que fez e vai continuar fazendo tudo, porque nos ama muito. Muito obrigada, Deus lindo, Deus poderoso, Deus tremendo. Recebemos o poder dessa palavra, recebemos o poder do teu agir nas nossas vidas. Iremos testemunhar do teu agir, dos teus grandes feitos todos os dias, expandindo o teu reino. Em nome de Jesus. Deus abençoe você muitíssimo, abençoe toda a sua família e retorne amanhã para continuarmos essa trajetória de desenvolvermos uma mente vencedora, comportamentos vencedores, resultados de vida vencedores.